O que significa o sexo, né? O sexo, antigamente, se via muito como algo que só servia para a procriação. Então, não posso dizer muito antigamente, porque isso acontece há 40, 50 anos no máximo, que as pessoas estão começando a se libertar um pouco mais de se sentir prazer, de sentir prazer na hora do ato sexual, depois de não poder mais ter filhos, tanto mulher quanto homem. A mulher acaba sofrendo um pouco mais esse preconceito, mas o homem sempre, nesse sentido, acaba tendo um pouco de privilégio, acabou tendo um pouco de privilégio, porque nos meus estudos ali da pós e dos livros, enfim, que eu acabo lendo, desde antes de Cristo, o homem tinha muito a liberdade na questão sexual para tudo e mulheres não, né? Elas só poderiam, muitas religiões, né, acabam trancando a parte sexual da mulher, acabam limitando o que ela só deve fazer para procriação, e se não for para isso, ela deve se manter casta, né? Então também muito se fala sobre Freud. Freud estudou muito na teoria da psicanálise essa questão da libido, do prazer, né, do desejo, que a libido ela está presente desde o nosso nascimento e ela vai se moldando e se adaptando conforme a nossa criação ao passar dos anos. Esse prazer, essa libido, essa sexualidade, sensualidade no modo geral, ela pode ser influenciada justamente por vários comportamentos da nossa sociedade, da nossa criação, dos nossos pais e da nossa religião. A outra coisa também que me marcou muito, começando a minha pós em sexualidade humana, é que a religião ela tem um papel muito forte nessa questão das limitações das mulheres hoje em dia sobre a parte sexual, de sentir prazer, principalmente mulheres com 60 anos, né? Eu vou falar bastante sobre mulheres, não só porque eu trabalho com isso, mas porque sim, a mulher acaba sofrendo muito sobre nesse ponto, né? Ainda hoje, no século que a gente está falando, né, nos dicionários, e que o que é o sexo? É uma procura por prazer, aquela sensação de satisfação, aquela sensação de ter como diz como o próprio orgasmo, né? Quando coloca para fora, assim, é aquele alívio, né? Aquela sensação de alívio. Então, através das motivações pelo toque, né? Pelo beijo, pelo abraço, pelo olhar. Então, é se atrair por pessoas de mesmo sexo ou de sexo oposto em busca desse prazer com trocas de energia, né? E desejos pelo corpo do outro. Como eu disse, antigamente essas trocas de energias não podiam existir dentro de uma relação. Quando os casais adolescentes ainda, isso não muito longe, né? 50, 60 anos atrás, casais adolescentes que tinham vontade, que não conseguiam segurar a sua castidade, a sua vontade, eles eram obrigados a se casar para poder ter as relações sexuais com o seu marido, com a sua esposa, mas somente para procriação. Não era algo que eles também, mesmo casados, poderiam ter para gerar, para ter prazer, né? Isso não existia. Há 50 anos atrás, a mulher nem ficava nua na frente do homem, né? E ele é importante, então o sexo é importante em qualquer fase da vida, não só pela procriação, como eu tô falando, mas como forma de satisfazer e se sentir pleno, porque quem consegue ter essa... Nós jovens, assim, né, na minha idade, a gente... Eu digo normalmente porque eu também acabo tendo alunas e coisa que com 30 anos às vezes não conhece o seu corpo, não consegue se dar prazer, se masturbar e tal. Mas a gente entende o que é prazer, a maioria pelo menos entende. E há anos atrás isso não acontecia, né? Então por que a gente perde o desejo? Porque hormonal, em função da idade mesmo, né? Porque chega a menopausa, quanto mais cedo a gente menstrua, mais cedo a menopausa vai chegar, a gente vai parar de menstruar e parar de criar esses hormônios que nos dão essa vontade de transar, sendo bem leigo, assim, né, no linguajar mais chulo. Depressão também pode causar falta de libido, vocês vão entender por quê.
Crenças limitantes, preconceito, essas crenças têm bastante a ver com a religião ou com as nossas criações, né, dos nossos pais, coisas que são deles, que eles acreditam e que eles acabam transferindo para a gente como conhecimento, mas que às vezes não é nosso, é algo que é deles, que eles nos fizeram acreditar, mas que dentro do nosso ser, para nós aquilo não precisa mais, não é mais. Então, hoje em dia tem muitas religiões adaptadas, né? Inclusive a maior religião que existe no mundo ainda é a católica, e essa se adaptou com o tempo, né? Da questão de transar só depois de casado. Então, existem algumas adaptações, e essas adaptações dessas crenças durante a nossa criação, dependendo da criação muito conservadora, acaba que a gente se dá conta lá com 50, 60 anos, depois que tu passou toda uma vida tendo limitações e não sendo feliz, não sendo pleno por completo, né? Relações tóxicas, né, de casamentos mal resolvidos, ou de amizades, ou da própria sociedade, trabalho, filhos, enfim. Uma alimentação também pode causar falta de libido, falta de tesão, essas coisas. E o sedentarismo também, nessas duas últimas ali que a gente entra mais na nossa área, né? Então, a questão dos hormônios, né? O homem também diminui a produção de testosterona depois de uma certa idade, bem mais tarde que a mulher, obviamente. Então, a mulher também acaba sofrendo disso muito mais cedo, né? E o homem acaba tendo mais facilidade nos recursos, porque a mulher acaba engordando muito, começando a se olhar no espelho e não gostando do próprio corpo, a questão psicológica de não se gostar, de olhar alguém e acabar se comparando é muito grande. Então, para o homem sempre acaba sendo um pouco mais fácil esse caminho. Até também a questão da depressão faz com que a gente tenha menos vontade de transar, acaba que a gente perde a libido independente da idade, porque pessoas que tomam muitas medicações para depressão, para ansiedade, elas acabam diminuindo os hormônios que causam prazer no nosso corpo, e isso faz com que tu perde total libido. Então, tu tomar remédio para dormir, tu não vai ter vontade depois de um tempo de transar mais, independente se tu tem 18 anos, se tu tem 80 anos. Isso também acontece, né? E às vezes a gente acha que é só uma questão de não estar gostando do corpo. Então, sobre as crenças limitantes e preconceitos que a gente recebe na sociedade, né? A criação dos pais, como eu falei antes, de algumas coisas que eles nos trazem, né, da bagagem. Por exemplo, eu sempre dou exemplo da minha família, enfim, da minha criação, porque é a coisa que eu vivi, né? Meus pais sempre foram muito conservadores, a minha mãe mais conservadora ainda, só teve meu pai como homem na vida, perdeu a virgindade na época, já era para ser tia com 25 anos. E meu pai mais solto, assim, foi criado no sítio, no mato, enfim, saiu de casa muito cedo. Então meu pai já tinha, quando casou com a minha mãe, já tinha passado o rodo na cidadezinha lá bem... Então meu pai já não era tão fechado e a minha mãe mais conservadora, né? Eu sou uma mulher que eu, naturalmente, desde pequena, eu percebi que eu tinha sexualidade super aflorada, né? Desde sempre. Conheci meu corpo muito cedo, mas era pecado, era tudo feio, não podia, então eu me escondia, não entendia muito bem, então eu me limitava. Essas crenças dessas criações que os nossos pais nos dão acabam limitando, isso eu com 35 anos. Então eu me dei conta muito tarde. Hoje em dia eu tento levar essas questões para as pessoas entenderem, principalmente as mulheres e até os homens, para não criarem isso nas próprias esposas ou nos seus filhos, né? De não limitar, cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter a sua sexualidade, tem que respeitar o caminho de cada um, né? Mas a gente acaba sendo podado muitas vezes, essa é a palavra, sendo podado, né? Julgamentos externos, existe muito. Eu trabalho hoje em dia especificamente, né, com mulheres. Eu não trabalho com menores de idade, não gosto de alunas muito novas, justamente porque eu gosto de pegar essas alunas
com lá 30, 35 anos, que já passaram, já tem uma experiência de vida que eu consiga trocar mais, né? Porque as de 18, as de 16 ainda tem que errar, cair, levantar muitas vezes, assim, eu acabo gostando mais, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, né, e trocar ideias. E eu tenho um projeto hoje em dia que chama Nude do Dia, que o nome do projeto, ele já é apelativo pelo fato da palavra nude. Mas o Nude do Dia é um projeto que eu criei para, como se a mulher ela tirasse um tipo de limitação na cabeça dela por dia. Então eu criei alguns vídeos ensinando como ela poderia se sentir mais bonita, como ela poderia fazer os seus nudes, né, nude mesmo, né, para mandar para alguém, que não fosse vulgar, que ela focasse nas qualidades dela, que ela focasse não nos defeitos, não gosto da barriga, não vou tirar foto porque eu não gosto da minha barriga. Não, acha alguma coisa no teu corpo, eu tenho certeza que tu vai achar alguma coisa que tu goste. Então esse projeto foi criado para isso. E todos os dias eu recebo fotos, se vocês entrarem no Instagram vai ter lá nos stories os nude do dia recebido, de mulheres que eu não conheço pessoalmente ou que nunca fizeram aula comigo, mas acabam se inspirando no projeto. E que elas me mandam sempre com algum depoimento, assim, eu sempre tive vontade, mas meu marido não gosta, eu sempre tive vontade, mas eu não tenho para quem mandar, eu não posto porque eu não sei o que os outros vão dizer. E não são fotos que são apelativas, não é para mostrar o corpo nu da pessoa, e sim para mostrar que ela pode ser sensual, e a maioria são de 50 anos, de 60 anos. As novas acabam não se aprofundando porque elas postam no delas mesmo, mas quem se identifica de tipo, sou mãe, tenho 2 filhos ali, um com 15, outro com 17, os filhos já estão sendo criados e eu esqueci durante esses 17 anos que eu fui mãe de ser mulher. Então, justamente são coisas que eu acabo vendo todos os dias, assim, né? Desses julgamentos externos. Os avós não transam, né? Mãe não transa, o pai sim. É muito engraçado, né? Da gente pensar. A mulher, quando vira mãe, ela esquece da parte mulher. Isso, vou te dizer que 99,9% acontece. Então, depois que ela se dá conta, o filho já tá mais crescido e ela perdeu lá seus 10, 15, 20 anos de felicidade numa parte sexual que ela não precisava ter perdido porque ela virou mulher. Porque uma coisa não tem que anular a outra. E as pessoas dizem pra mim, tu falar isso é fácil pra ti porque tu não tem filhos ainda. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já tô trabalhando isso na minha cabeça faz anos na terapia. Porque eu quero muito ser mãe, eu tenho certeza que eu vou querer dar 100%, 120% da minha atenção pro meu filho, mas eu não posso esquecer da parte mulher, porque isso também é vida para mim, isso também é prazer, isso também é felicidade, e a maioria esquece. Claro, fácil não é, mas uma coisa não pode anular a outra, né? Sobre as relações tóxicas, né? Então, durante o casamento, amizades tóxicas, que nem dessa menina que acabou comentando a foto da amiga, que pelo jeito não entendeu sobre o que a amiga estava passando. Questões no trabalho também, os filhos. Então, tudo isso, um dos depoimentos que eu recebi durante essas 1000 mulheres que eu avaliei, a mulher era casada há 45 anos, tinha casado adolescente, a mulher nova, assim. Durante esse tempo todo, casada com o marido, ela sempre fingiu o orgasmo. Ela não conhecia o corpo dela. E ela pedia, por favor, que eu ajudasse ela, porque ela queria ter prazer, ela queria saber o que era ter um orgasmo, ela queria saber o que era ser feliz no sexo e coisa, porque era só o cara entrar, tarará, e deu. Culpa do cara e culpa dela também, mas entende que é todas essas questões envolvidas das crenças, do machismo. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas são muitas limitações que a gente acaba trazendo dos nossos pais, dos nossos avós, que nós agora a gente tem
mais conhecimento e muito mais condições de achar informações para não ficar uma senhora de 60 anos dizendo para mim que nunca sentiu prazer na vida. E o que eu fiz para ajudar ela? Eu acabei fazendo um vídeo, eu tenho uma vulva de borracha, como eu tô trabalhando agora, começando com sexualidade, e eu expliquei para ela o que era cada ponto da vulva, onde era o clitóris e como ela deveria começar a conhecer o corpo dela. Má alimentação também é um causador da falta de libido, da falta de ter prazer. Eu esqueci de botar aqui, mas, por exemplo, métodos anticoncepcionais, pílula anticoncepcional também diminui muito a libido das mulheres. A má alimentação em função de acabar com a circulação ruim faz com que a gente tenha problemas intestinais. Enfim, o intestino é um dos órgãos mais importantes que a gente tem no corpo e ele não está funcionando direito, também nos causa problemas como quem não toma anticoncepcional, enfim, vai ter menstruação desregulada, vai ter várias questões, inclusive a falta de libido, a falta de vontade de transar. Eu sei por experiência própria, há anos atrás eu passei por um processo de reeducação alimentar e eu comecei a me dar conta que eu estava sem libido, nova, e eu sempre fui, como eu falei, conheci meu corpo muito cedo, sempre tive muita vontade de transar, sempre fui muito sexual, e eu comecei a perceber que eu não tinha vontade. Não, mas não pode. Aí parei com anticoncepcional, não continuo sem. E aí fui descobrindo com nutricionista, enfim, que a alimentação era muito envolvida nessa questão de não ter libido. E o sedentarismo, que a gente lida, né, no nosso trabalho como profissional de educação física, também faz com que a gente deixe de ter vontade de transar. Porque quanto menos aquela frase, né? Quanto menos tu faz, quanto mais tu fica deitado, mais tu quer deitar. Quanto menos pratica atividade, menos tu quer praticar. E uma coisa vai levando a outra. Porque da mesma forma que a gente tem prazer ao gozar na hora do sexo, a gente também tem essa sensação de prazer depois de fazer uma atividade física, né? Então, como a gente pode ajudar nessa questão, né, dos nossos alunos, não só, vamos pensar só nos idosos, né, só nos envelhecentes, mas bastante neles em função de que eles já passaram toda uma etapa, todas essas questões que eu falei até agora, e que sim, pode ser revertido, tem, né, no caso hormonal tem que ter reposição, então a gente tem que orientar para ele procurar um profissional, tanto o homem quanto a mulher, para ter essas reposições hormonais, que é da idade, todo mundo vai chegar nisso e é para todo mundo, não é um privilégio de um e de outro, todo mundo vai ter esse problema. E se a gente tiver uma vida saudável na questão de atividade física, na questão de alimentação correta, sempre vai tardar um pouco mais essas questões de hormônios também, pode ser reposto também com alimentação melhor. Então, exercícios orientados, repouso, mudança na posição do ato sexual, isso aqui não entra na nossa área, mas eu quis trazer para vocês terem uma ideia também de como orientar, né, e a questão da reposição hormonal. Como Freud dizia, né, a libido é energia vital para tudo. A falta de libido vai te deixar sem vontade de acordar de manhã e se arrumar para ir para o trabalho, sem vontade até de levantar da cama para começar o dia, sem ser criativo nas tuas questões, tá envolvido em muitas... Essa questão de não ter a sexualidade, o sexo aflorado, não é só a parte corpo-sexo, e sim tem muitas questões psicológicas que estão envolvidas, né? Então aqui um pouquinho das referências, quem quiser, são livros fáceis, né? Essa primeiro que eu trouxe é o livro Sensualidade e Erotismo para Leigos, que foi o primeiro que eu li a respeito quando eu comecei a montar a minha capacitação em chair dance, que é dança com cadeira, que fala bastante, é bem fácil de entender, quem quiser mais entrar no assunto, né? E os outros dois, bom, o curso de pós tem muita coisa, muito artigo que a gente acaba lendo, né? E esse outro, que é o Sexo e Religião, é bem interessante também, fala uma linguagem bem fácil de entender.